Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio nosso do Human Talks. Lembrando que estamos na nossa segunda temporada, que tem como foco carreira e desenvolvimento profissional no século XXI. Eu sou o Scar e terei o prazer de conduzir esse episódio junto com vocês e junto com uma convidada muito especial. Eu gosto de dar esse suspense, eu vou colocar o nome dela mais para o final, mas eu vou falar um pouquinho da trajetória dela. Uma trajetória espetacular, eu tive o privilégio de conhecê-la agora há pouco. É uma engenheira formada na Universidade Federal de Itajubá, fez pós na USP, em gestão, e depois o MBA na Duke. E é interessante porque essa evolução, né, de carreira acadêmica, né, começando numa parte mais técnica de engenharia e depois indo para a parte de gestão no MBA da Duke, ela se reflete na carreira, com alguns pontos interessantes que diferenciam. Ela começou como engenheira na Scania, depois ela migrou para ser consultora da Bain, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, renomada. Não satisfeita, ela resolveu partir para o seu próprio negócio. Ela foi uma das fundadoras da Avocato, começou o negócio do zero. Acho que a grande habilidade é escalar, é fazer um negócio rentável, de grande porte. A Avocato foi depois comprada pela Rappi, isso na época da pandemia, para expansão de portfólio. Conseguiu, no que chegou na zona de conforto, no estado da arte, assim como ela tinha na Bain, ela resolveu inovar e seguiu para um novo negócio que se chama Avamo, que é um projeto de, né, um programa de assinatura de motocicletas elétricas. Mesma coisa, começou do zero. Hoje já tem 4.000 motos e com projeto para em 2 anos chegar a 25.000. Muriel, seja muito bem-vinda ao nosso Human Talks. Muito obrigada. Conte para nós, né, qual foi essa história, esse segredo do sucesso, essas transições. A gente fala muito, né, de transição de carreira. Você teve de 2 em 2, 3 em 3 anos, uma nova transição, mudando completamente a área de atuação. Conta um pouquinho da sua história e um pouco do que te motiva, né, a essas trocas constantes, né, na sua carreira. Perfeito. Bom, né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender coisas novas, eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui, tá. Então eu sempre gostei de explorar coisas diferentes. E acho que na minha carreira é muito parecido, tá. Então sempre que eu tô pensando no próximo passo, eu não penso apenas em: qual é que vai ficar melhor no meu currículo, qual é que vai trazer mais dinheiro, mas eu sempre penso em o que eu vou aprender nessa nova transição, o que eu vou aprender nesse próximo passo. Porque eu acredito muito que a gente é o nosso principal ativo, né. E a gente investir na gente mesmo, a gente investir na pessoa que a gente é, no profissional que a gente é, abre portas que no futuro o ROI acaba sendo super positivo aí, tá. E aí essa curiosidade, essa vontade de aprendizado e etcétera, sempre me fazem pensar, entender o que está acontecendo no mundo e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para que eu me desempenhe bem nesse mundo, e eu busco oportunidades que vão me fazer desenvolver essas habilidades, tá. Olha, bem interessante. A gente já começou muito bem o nosso bate-papo e você trouxe alguns pontos que realmente ajudam a entender essa tua trajetória de sucesso. Curiosidade, acho que isso é Sim, um pré-requisito, digamos, do profissional de hoje. A vontade, né, necessidade de explorar coisas diferentes, e acho que sim. isso é não tem outra opção, porque cada vez mais com as transformações, o próximo passo vai ser diferente. Então, se você tem a curiosidade, tem essa vocação, isso ajuda. A vontade de aprender, e você aqui tem um histórico que reforça isso. Quer Uhum. dizer, quando você chega na sua zona de conforto, você toma a decisão de sair da zona de conforto para quê? Para aprender mais, né. E isso
vai muito na linha do protagonismo, Sim, perfeito. que é, na minha leitura, é um ponto muito relevante para aquela pessoa que coloca o próprio como o seu principal ativo, né? A pessoa que se coloca como o principal investimento. Sim. Faz sentido? Começamos com o pé direito? Sim, 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 faz super sentido, né. Eu acho que, de novo, né, a gente precisa investir na gente mesmo, mas eu acho que em todas as experiências que eu tive, né, em todas elas, apesar de serem experiências diferentes, empresas diferentes, em cargos diferentes, eu sempre estava desenvolvendo um mindset também de resolução de problema, de arquitetura de processos, de poxa, assim, se você pensar em qualquer profissão, né, ela normalmente ela parte em você transformar algum input em algum output. Qualquer área de uma organização, qualquer empresa, você transforma inputs em outputs através de pessoas, processos e tecnologia, tá? Então, apesar das experiências terem sido tão diferentes, eu entendo que ao longo delas eu fui melhorando essa habilidade de conseguir gerir pessoas, processos e tecnologia para atingir melhores outputs. E aí o legal de você ter experiências diferentes é que você vai melhorando esse core, que ele é um core para qualquer tipo de profissão que você vai ter, mas você vai tendo experiências diferentes que vão aumentando a tua gama, o teu repertório e vai te trazendo uma criatividade que ela te ajuda a inovar, né? É como se fosse combustível, né? Para você Exato. seguir em frente. E é interessante, porque você tem uma visão muito bem estruturada, né? De crescimento, de desenvolvimento, não é o acaso, não é aquele franco atirador que, eu vou para Aham. frente, eu quero inovar, eu não sou destemido, não. Tem metodologia. E você trouxe uma coisa que realmente é muito importante, né? Que são aqueles 3 pilares. A visão de pessoas, que é Pessoas. Aham. essencial. Você hoje não consegue fazer qualquer coisa sem as pessoas. Perfeito. Então, como lidar com elas, como engajá-las, já que a gente tem um, um, um pilar fundamental, Uhum. processos. A gente teve uma entrevista há algum tempo com a Mirella. Mirella, um beijo para você. A Mirella é diretora de tecnologia da Ipiranga, Que legal. e ela estava falando um pouco sobre transformação digital. Uhum. E ela falou que a transformação digital é consequência de uma transformação ainda maior, que é a transformação organizacional. Sim, E isso passa por processos. Então, perfeito. aqui é um pilar fundamental. E o terceiro pilar, né, que é também conhecido, que é a parte de tecnologia e sistemas, Hã. que são meios essenciais para você poder chegar no resultado. Então, você tem uma metodologia, você tem uma lógica, e é interessante que você fala aprender, quer dizer, você está falando também de vulnerabilidade, Sim. não nasce sabendo. Você chegou a gerenciar uma equipe de 700 pessoas, é isso mesmo? É isso, perfeito, né. Como foi essa experiência, que é um número muito expressivo e começou com 0 e chegou em 700? É, Como é que foi essa perfeito. experiência? Na minha época da Rapturbo, a gente começou ali, o finalzinho do ano de 2020, a gente tinha apenas uma loja em operação, a pandemia vindo, trazendo muita demanda, e a Rappi, ela precisava de mais opções para que ela conseguisse atender mais pessoas, tá. Então, a Avocado, ela veio como uma compra da Rappi para que ela pudesse expandir essa capacidade dela de fazer essas entregas. E o nosso desafio ali era abrir 100 lojas em um ano, tá? 100 lojas Plena pandemia. em plena pandemia, né? Para que eles conseguissem expandir com a demanda que estava surgindo. E o desafio não era fazer só isso em São Paulo, o desafio era fazer isso em várias cidades, tá? Então eu liderei essa expansão da Rapturbo, como ficou conhecida, que era uma entrega, não só uma entrega de delivery, mas uma entrega de 10 minutos, tá? E aí eu liderei essa expansão para, foram 16 cidades,
9 estados e a gente chegou em 126 lojas em 14 meses. Quer dizer, Tá. superaram até a meta dos 100, né? Exato. 114 lojas. 14 lojas. E reforçando em plena pandemia. Em plena pandemia, né? Nessa época eu até devolvi o meu apartamento, eu fiquei completamente morando em Airbnb, Você fiquei vivia 2 anos, no Brasil. vivia no Brasil, cheguei a morar dentro de algumas lojas da Raptubo para poder entender melhor como que aquilo funcionava. Então, assim, eu mergulhei de cabeça mesmo, em plena pandemia ali. E acho que esse foi um dos diferenciais para eu conseguir gerir todas essas pessoas, tá? É dedicação. Quer dizer, acho que E é você entender, né? Porque, assim, eu acho que tem um gap muito grande entre a liderança e a operação. Então, às vezes, você toma uma decisão lá em cima e essa decisão ela não é possível lá embaixo. E aí, entre você e a pessoa lá de baixo, você tem 4, 5 camadas de hierarquia ali. Então, as decisões nem sempre, tipo, beleza, às vezes até o direcional da decisão ele tá certo, mas para você tomar uma decisão, você tem que entender o como você vai fazer aquilo também para ver se aquilo é possível. E aí, quando você entende para onde você quer ir, você consegue, através da arquitetura de pessoas, processos e tecnologias, você consegue fazer uma arquitetura que funcione para aquela realidade. E a melhor forma de você entender essa realidade é você vivendo essa realidade, tá? Então, assim, apesar de entre eu e essa pessoa que estava ali na loja tinha 4 camadas de hierarquia, eu morei em uma das lojas da Raptubo por 4 meses, em que eu acordava, fazia pedido, conversava com as pessoas, entendia as dificuldades dela. E entendendo a dificuldade ali no dia a dia do que precisa ser feito e o que dá para ser feito, é que a gente consegue, através da nossa criatividade, criar ali processos aliados a tecnologias que eles facilitam a vida das pessoas e conseguem melhorar essa gestão. E é interessante, né? Porque você está definindo aqui muito a questão da liderança humanizada. Uhum. Ontem eu estava gravando com a Lívia Monteiro, um beijo para você. Lívia Monteiro, ela é executiva de RH da Nexa. Ah, E eu legal. perguntei para ela, né? Ela é uma especialista desse modelo de gestão. Eu perguntei, Lívia, qual é a sua definição de liderança humanizada? E de uma forma bem pragmática, ela colocou 3 pilares, né? Escutar e sentir, que é exatamente o que você fez quando você ficou 4 meses na loja, conversando com as pessoas, escutando, Fazendo, sentindo. Você falou aqui do vivenciando, que é Isso. fantástico. Ela colocou aqui a jornada de aprendizado, né, que passa por vulnerabilidade, quer dizer, é você saber que não é perfeita, que você está em aprendizado, e você colocou isso muito na tua abertura, né? Você busca sempre ser melhor, aprender, né, como um dos drivers da tua evolução. E o terceiro ponto que é a colaboração e a conexão com as pessoas. Que quando você mergulhou aqui, você teve esse dia a dia, essa conexão com os profissionais. Sim. E que foi uma chave de sucesso. Uhum. Sensacional. Liderança aqui, mais um exemplo aqui na prática de liderança humanizada. E aqui eu queria explorar um pouquinho, né? Porque hoje a gente vê uma série de empresas começando pequenas, ficando gigantes, e quando elas chegam, né, num patamar de grande porte, um dos maiores problemas está justamente nessa falta de comunicação entre a alta liderança e o pessoal que está na linha de frente. E como você bem colocou, são os 4, 5 níveis que diferenciam, que quando é pequena, normalmente é linha 1. O dono, o CEO está conversando com todo mundo. Perfeito. Quando você chega a uma empresa com centenas ou milhares de funcionários, não tem mais isso. Então você tem essa camada intermediária. Como é que você pode fazer essa ponte? Qual é a dica que você daria? Porque você já está na segunda empresa que começou do zero e já está com um porte grande, que flui muito bem
essa parte da comunicação? Quais são as dicas que você poderia passar para essas empresas que estão começando agora, que almejam algo maior lá na frente, para elas não caírem nessa armadilha que muitas acontecem de chegar e aí terem que fazer todo um trabalho de redesenho de estrutura, de comunicação, de clima, para tentar conquistar o espaço que tinham quando foram Uhum. criadas. É assim, eu acho que várias empresas hoje, elas adotam muito essa cultura de você ter momentos em que as pessoas da alta liderança, elas vivenciam a operação na prática. Acho que várias vezes sai no jornal a questão do CEO do Uber tá fazendo Uber, por exemplo, Hum, né. excelente exemplo. E aí tem outras maneiras de você fazer isso também. Tem empresas que, por exemplo, eles colocam: "Ah, legal, um dia a cada 2 meses você vai fazer 4 horas de atendimento ao consumidor", em que você vai ficar atendendo o consumidor ali, entendendo as dores deles. Ou então, por exemplo, na Vamo, é muito comum que o nosso fundador lá, que ele pegue uma moto e ele anda 4 horas por São Paulo fazendo troca nas nossas estações, conversando com o cliente e etcétera. Outra coisa também que a gente faz é: vamos pegar o feedback do cliente, vamos trazer o feedback nu e cru para uma reunião que está a empresa inteira. Então, assim, eu acho que tem vários tipos de atividades que podem ser feitas, não apenas para as pessoas entenderem e terem empatia por quem está ali na linha de frente, porque quando você se coloca no lugar de quem está na linha de frente, você começa a ter ideias de ferramentas que podem ajudar, de interações dentro da empresa que podem ajudar. Então ajuda a pessoa a entender, mas não só a entender, ajuda a pessoa a trazer as ferramentas necessárias para melhorar aquela parte ali da empresa, tá. Então eu acho que tem uma camada tanto, de entender a operação, mas também de entender o que o cliente está vivenciando com o seu produto. Isso é muito importante, né, passa muito pelo customer experience, né, quer dizer, Isso. você na organização entender o cliente. Eu trabalhei muito tempo na Shell e na época tinha um curso que era obrigatório para quem estava na linha do varejo, né, Aham. dos postos automotivos, que era uma semana de treinamento, onde você tinha um período que você passava no posto de serviço, Perfeito. Aham. abastecendo, trocando óleo, lavando o carro, fazendo atendimento na loja de conveniência, justamente para você sentir a experiência do cliente, sentir a Uhum. importância de quem está na ponta, né. Então você cria essa conexão entre a média e alta administração com quem efetivamente faz o negócio acontecer. Você já falou da Vamo, você hoje é diretora de Growth, né, e Customer Experience. Você já começou a trazer alguns exemplos bem interessantes, né. Como é que é a estratégia da Vamo para o Customer Experience? Olha, o nosso cliente hoje, o que que a gente faz? A gente aluga motos elétricas com uma solução que a gente chama de turnkey, é uma solução Completo. completa. Então a pessoa, ela tem uma moto elétrica. Ela tem as bases de troca de bateria, em que ela pode ir lá deixar uma bateria vazia e pegar uma cheia, e ela tem suporte de guincho, manutenção e etcétera. Então a nossa ideia é dar uma solução completa para essa pessoa, tá. Para quem que essa solução tem feito muito sentido hoje? Para os motoboys. Por quê? Porque o motoboy, quando ele pensa em financiar uma moto, colocar gasolina na moto, trocar Manu troca de óleo, manutenção, ele vai ter uma conta X, e essa conta ela é pesada, e o motoboy, ele tem um mindset de: eu vou fazer X pedidos nos deliveries, eu vou gastar isso com a minha moto, que é a minha ferramenta de trabalho, e eu vou ter o meu lucro aqui", tá. Então quando a gente está pensando em cliente, o nosso objetivo são 2. Primeiro, eu quero maximizar o lucro desse cliente, então eu quero que no fim ele consiga rodar mais com a nossa moto, fazer mais entregas e gastar o menos possível. E ele consegue isso porque acaba que a eletricidade ela é mais barata do que a gasolina, então a gente consegue entregar esse custo menor. Mas, ao mesmo tempo, tem uma proposta de valor também de comodidade, de experiência. Imagina que esse nosso cliente ele está em cima da moto
8, por 12, exemplo. 16 horas por dia. Essa galera trabalha muito. Então não é só uma questão financeira, poxa, essa pessoa está se sentindo bem no dia a dia dela? Quando acontece um negócio de furar um pneu, ela consegue, não apenas que a empresa resolva o problema dela, mas ela consegue ser acolhida. Porque, poxa, ela vai ficar 4 horas com o pneu furado, ela vai deixar de ganhar, às vezes ela tem uma conta para pagar em casa que aquele dinheiro ia fazer diferença. Então ela está num momento de estresse que ela quer ser acolhida de alguma maneira, tá? Então quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente tem a meta de conseguir entregar o produto com melhor custo-benefício em termos, né, dessa pessoa botar mais dinheiro no bolso no fim do mês, mas também trazer um atendimento humanizado, em que a gente tem ali uma parceria de ganha-ganha. Em que, poxa, legal, a Vamos tá ganhando porque ela tá alugando a moto, mas o cliente ele também tá ganhando de estar ali com a gente e nós somos parceiros também, sabe? E aí, a maneira com que a gente faz isso é realmente pensando em jornada da experiência desse cliente, e são várias jornadas. É a jornada da pegada da moto, é a jornada da manutenção. Então, é comum que a gente desenhe essas jornadas, entenda os atritos dessa jornada para a gente otimizar, né? E a gente consiga melhorar essa jornada para esse cliente de uma maneira global, assim. É legal, quer dizer, você tem a ter no desenvolvimento do negócio, efetivamente a visão do cliente, olhando todos os aspectos. Quando a gente fala jornada, é tanto aquela parte mais hard, você bem colocou, quer dizer, o objetivo é fazer com que o cliente lucre mais, como Perfeito. também a parte soft. Quer dizer, se ele tenha o bem-estar e que encontre soluções que possam estar trazendo para ele uma maior comodidade. É uma experiência completa, né? É, perfeito, né? E aí eu queria até fazer alguns links aqui, né? Por exemplo, inteligência artificial. É algo que a gente é pioneiro lá. A gente usa inteligência artificial no atendimento há mais de 1 ano e meio lá, e é um assunto que eu gosto de empurrar bastante, porque a inteligência artificial, ela pode e vai trazer uma melhor experiência para o cliente, nas partes da jornada que faz muito sentido você colocar. Então imagina que furou o pneu, vamos usar esse mesmo exemplo, e a pessoa ela quer avisar do furo do pneu pra gente. Se a gente tem uma inteligência artificial ali que consegue fazer a triagem mais rápida e consegue acionar o nosso guincho para chegar até o cliente de forma mais rápida, o que importa para o cliente é que esse processo funcione e que o problema dele seja resolvido o mais rápido possível. Então, quando você consegue criar e aplicar tecnologia para que o teu cliente tenha esse resultado mais rápido, isso faz bastante sentido, tá? Por outro lado, a gente ainda tem muito contato humano com esses clientes também, tá? Quando o cliente ele chega lá com o guincho, né, na nossa estação de manutenção, por exemplo, a gente tem uma pessoa ali que vai receber ele, a gente tem uns açaís que a gente dá para ele vai ficar numa sala de espera que está passando um futebol na TV, num sofá, enquanto ele toma açaí e conversa com os colegas, tá? Eu conheço outras empresas de aluguel que o cliente fica sentado na rua, esperando a moto chegar na porta. E a Vamos, a gente se preocupa com essa experiência. Então, a pergunta aqui é, se eu consigo economizar dinheiro da empresa com um agente de inteligência artificial que vai fazer com que o atendimento seja mais rápido e eu consigo gastar esse dinheiro em outras partes da jornada em que ele precisa desse acolhimento, a gente está usando a tecnologia A favor do homem. a favor do homem, exato. Não, sensacional, né? E é interessante, porque nessa onda da inteligência artificial, algumas pessoas ficam preocupadas, né, com a desumanização dos processos, né? E vocês aqui estão justamente trazendo as duas coisas em conjunto, ou mais, né? O uso da inteligência artificial para melhorar o atendimento mais humanizado para o cliente. É, perfeito, certo? E aí, qual que é a maneira de fazer isso com inteligência artificial? Porque hoje a gente vê muitas pessoas aplicando e a gente vê vários bots que não estão fazendo um bom trabalho. E aí eu falo muito que inteligência artificial
ela, para ela dar certo, é menos a tecnologia em si. A aplicação de um bot de inteligência artificial é relativamente fácil. Eu, inclusive, na Vamo, fui eu quem codei o nosso primeiro bot, etc., mesmo sendo uma pessoa de negócios. Então, hoje, a tecnologia, né, e só linkando com a parte de aprendizado, a gente está num momento muito legal, em que o aprendizado ele é totalmente democratizado, É verdade. né? O que faz um agente de inteligência artificial ser efetivo? Não é a parte de tecnologia, porque a tecnologia hoje é democrática, ela é fácil de ser aplicada. O que faz ele ser efetivo é você entender como que aquele processo funciona na prática, para que você possa configurar essa arquitetura e os processos do seu sistema da melhor maneira possível, com uma visão de negócio, para que aquele agente ele traga o output baseado naquele input da maneira certa. Que volta naqueles 3 pilares que você falou no início. Pessoas, isso passa por pessoas, processos Isso, e tecnologia ou sistemas. isso, perfeito. Olha, excelente. Bastante conteúdo, bastante carne. A gente aqui falou muito de protagonismo, a gente falou de arriscar, falou de curiosidade, processos, de visão estruturada de pensar, de negócios, liderança humanizada e com uma visão muito prática, né? Trazendo os exemplos e a gente, com base nos exemplos, trazendo a ponte com a teoria, que é uma dinâmica bem interessante, né? Sim. Inteligência artificial, acho que não tem mais como, num bate-papo, a gente não falar dessa temática, mas a gente está chegando, infelizmente, aqui na nossa reta final do nosso podcast. E aí eu queria pedir para você que compartilhasse uma mensagem para o nosso público, resumindo aqui um pouco do que a gente conversou. Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Fiquei super feliz com a conversa. Para vocês que estão em casa, o que eu recomendo? A gente está num momento muito interessante, tá? Em que o aprendizado ele está muito democrático. O acesso à tecnologia também está democrático, e isso diminui muito a barreira para que vocês possam colocar as ideias que estão na cabeça de vocês fora do papel e que vocês consigam arriscar. E o mais legal de vocês poderem arriscar com essas ideias nem é o output de se o negócio vai dar certo ou não, e sim qual é o aprendizado que vocês vão ter tirando essas ideias do papel. Então, o aprendizado, ele não vem só da teoria, né? Eu também dou aula hoje, então eu falo muito para os meus alunos, o aprendizado é um misto de teoria, mas muita prática. Porque na prática é quando a gente vê se aquela teoria que uma pessoa que não está vivendo a minha vida falou que faz sentido, se ela naquele contexto realmente vai fazer sentido. Tá? E a inovação, ela vem daí, de você aplicar uma teoria num contexto diferente, você iterar, você entender que aquilo não se aplica exatamente daquela maneira e você adaptar aquilo para uma inovação, tá? Então, o meu recado para vocês é esse: aproveitem o momento que vocês estão, estudem bastante, mas não fiquem só na teoria, apliquem e invistam na carreira de vocês, que é o principal ativo que vocês têm. E divirtam-se, né? Eu acho que eu não falei disso aqui, mas todas as decisões de carreira que eu tomei foram baseadas em aprendizado, mas foram baseadas em ir para locais que eu ia me sentir bem, com pessoas legais e que eu ia ser feliz na jornada. Então, muito obrigada. Muriel, muito obrigado. Achei fantástico o fechamento, principalmente as últimas colocações, né? Ela falou do aprendizado, da democracia da tecnologia, né? Mas principalmente a questão do divertir, né? Eu, por exemplo, aqui me diverti muito, aprendi me divertindo, e a questão de ser feliz. E aqui fecha com a questão do protagonismo. Escolher o seu caminho visando aquilo que realmente está associado ao seu propósito e ao caminho feliz. Muriel, olha, parabéns. Você falou de teoria e prática, acho que você trouxe muito isso na sua fala e na sua didática. Eu entendi que você também dá aula e isso facilita muito. Uma comunicação muito suave, uma conversa muito profunda, mas ao mesmo tempo leve. Perfeito.
Parabéns, muito Muito obrigada. pela Obrigada participação vocês. e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.